Hoje a gente vai saber um pouquinho da história da Tamires. Vocês sabem quem é a Tamires? Obrigada pelo convite, Tamires. Imagina, Luciana, obrigada a você. E hoje você está no Bom Papo Podcast. Preparada? Acho que sim. Para contar tudo sobre a sua vida. Hoje a gente vai saber quem é essa mulher mesma. Tem história, tem bastante história. E aí, quem é a Tamires? Olha, tenho 33 anos, eu sou mãe de 4 filhos. 2 deles, né, os do meio, são gêmeos, são especiais. E é uma luta, né? Eu sou a responsável pela página Divulga SJC. E uma coisa foi entrelaçando na outra, né? Da feira e tudo mais. Mas eu sou uma pessoa que eu dou a cara a tapa e mergulho e vou fazendo o que tem de fazer, né? Porque sua vida é uma loucura. É muito instável. Você nunca sabe como que vai ser seu dia, né? Infelizmente, assim, né? O Miguel, né? Às vezes ele tem as convulsões e tal. A gente ainda vai contar ainda um pouquinho nesse. Na verdade, ela é mãe de 2 crianças atípicas, gente. Na verdade, são 2. Os gêmeos. Na verdade, a vida da Tamires. Ela tinha uma filha tranquilinha. Não queria mais. Não queria. De repente, engravida. Aí vieram os 2. Eu soube que eram 2 no 3º mês de gestação. E eu achava que eu tinha errado as contas, porque minha barriga estava muito grande para 3 meses. E aí a gente foi fazer o ultrassom e o médico... Só que da Marina, eles brincavam assim, porque a Marina era muito grande. Então, todo ultrassom que eu fazia, o médico brincava que era 2. Aí, dos meninos, a médica era bem séria, sabe? E aí ela falou que eram 2 e eu fiquei muito na dúvida se ela estava brincando comigo ou se eram 2 mesmo. Não, na verdade, eu não acreditei que era 2. E aí, depois que ela me mostrou, que a gente ouviu os 2 coraçãozinhos, e eu falei, meu Deus, aí minha cabeça já foi a primeira loucura de imaginar que eu, de mãe de uma criança, ia ser mãe de 3 crianças, né? E eu tinha 25 anos, né? Era uma menina. E aí eu falei, gente, eu não sei se eu vou dar conta. Mas, depois disso, assim, a gravidez foi tranquila, eu não tive nenhuma intercorrência. E como que descobriu que seriam 2 crianças atípicas? Então, eles nasceram... Porque além de ser gêmeas, já foi um susto. Já começou daí, que já foi um susto ser gêmeos. Sim. E depois? Aí, a gente teve um pequeno susto, digamos assim, quando eu estava com 6 meses, porque a médica disse que eles tinham o ventrículo da cabeça, que é quando a criança tem hidrocefalia, sabe? Ela disse que estava um pouquinho a mais do que o normal, que eles iam começar a como é que fala, assim, ficar mais em cima, né, acompanhar direitinho. Mas depois falou que não era nada, que estava tudo bem, que os meninos estavam desenvolvendo bem. Eles nasceram com 32 semanas, que foi um parto prematuro, mas eles nasceram com 2 quilos, 100 e pouco cada um. Então, foi tudo bem, até então. Eles nem ficaram na UTI? Eles ficaram. Eles foram para a UTI, me disseram, eles nasceram aqui no Hospital Municipal. E me disseram que eles precisavam ficar um tempinho na UTI, só até a fono vir, eles conseguirem mamar, essa parte de digestão, que a única coisa que pegava era a digestão deles. Sim. Eles tomavam 1 ml de leite, que era na ordenha, né, que eu tirava. O hospital dá toda essa estrutura, esse apoio. E aí era 1 ml às vezes de leite, mas mesmo assim eles não conseguiam fazer digestão muito bem. Então era mais até isso melhorar. Mas como se fosse uma precaução, né? Na verdade, eles estavam de uma forma ou outra tentando ajudar. E na verdade são 2, né? E daí nessa nasceram as 2 crianças, eram gêmeas e foram para a UTI. Até então você não via nada diferente neles? Não, absolutamente nada. Pareciam que eram crianças normais. Sim, não tinha distinção de nada. Sequela nenhuma? Não. Você não via? Porque bebê não dá pra ver, né? Até porque, assim, até o ponto
que eu digo assim, que foi com 1 mês, quando o Miguel teve uma parada cardiorrespiratória mais grave lá, eles faziam um acompanhamento normal, tanto quanto com as outras crianças que estavam lá, porque fica tudo pertinho, né? Então não tem como a gente não reparar. Não sentir o problema do outro, fica tudo junto. Né? Então, tava fluindo. Só que assim, antes desse mês, com 4 dias lá dentro, eles já estavam começando a conseguir fazer a digestão. E a médica disse que se permanecesse assim, coisa de 4 dias, 5 dias eles teriam alta. Porque eles já tinham peso, tinha tamanho, sabe? Não tinham nada de infecção nem nada. Mas com 4 dias o Miguel pegou uma meningite lá dentro. E aí, depois o Davi, com 4, 5, 6 dias, o Davi pegou também. Meu Deus. Então, só que o Miguel ficou mais grave, sabe? Porque do Davi parece que eles adiantaram o tratamento. Quando ele deu o primeiro sinal, a primeira febrezinha, eles já entraram com antibiótico. Isso foi a própria médica que passou para mim no boletim. E do Miguel, talvez não tenha tido ter feito isso mais rápido. Na verdade, de repente, com o Miguel, começou. Eles já se alertaram e já foi um alarme para já começar no outro, né? Para não chegar à gravidade. Porque o Miguel, ele ficou... Aí tiveram que entubar, ele ficou verde, inchado. Os médicos chegaram a conversar comigo, perguntando se a família já tinha conhecido. Porque até então ninguém tinha ido visitar, eles tinham 4 dias, né? Até acharam que levou alguma bactéria. E aí, foi a primeira vez que eu achei que eu ia perder um dos meninos. Porque ficou muito mal mesmo. O Davi não precisou entubar, ele não mudou cor, ele ficou do mesmo jeitinho que ele estava, só eu sabia que ele estava tomando os remédios. E aí ele ficou 20 dias, se não me engano, no tratamento da meningite, foi melhorando. Depois disso ele foi tendo vários outros problemas lá dentro. Até hoje, pra falar a verdade, tem muita gente que pergunta pra mim assim, mas você não tem certeza se foi algum erro, né, lá dentro? Você não tem vontade de saber? Às vezes eu até tenho, sabe? Mas às vezes eu fico pensando assim, eu sou uma pessoa muito assim. Até que ponto isso vai ser importante? Porque tem coisa que vai me travar ao invés de eu fazer, sabe? Até que ponto isso vai mudar? Não vai mudar a realidade dele de hoje em dia, entendeu? Se tivesse alguma chance de mudar, óbvio que eu faria muito mais. Mas como não vai mudar, então eu acho que tem coisas que é melhor a gente deixar, sabe? Para não trazer mais sofrimento e ansiedade. O que você gosta de fazer? É uma pergunta difícil com uma pessoa com 4 crianças, porque a gente acaba adaptando a nossa rotina dentro da rotina deles, né? Gente, na verdade, era a tia Marina. Depois veio os gêmeos. E nessa loucura toda, veio mais a pequenininha. Quando eles estavam com 1 ano, meu Deus, eu descobrindo ainda o que estava acontecendo com eles, que eu sabia que tinha alguma coisa diferente, mas eu ainda não sabia o que. Eu descobri que eu estava grávida da Júlia. Então, você pensa, né? Foi aquele... um ao atrás do outro, assim, sabe? Meu Deus. Mas vamos lá, o que você gosta de fazer? Olha, hoje em dia eu me descobri muito dentro da internet, no Instagram. Eu gosto muito de trabalhar com a página que tem divulgação. Eu gosto de fazer minhas feiras. Tem gente que fala pra mim assim, nossa, mas você já tem 4 crianças, sua vida já é tão corrida, você ainda fica arrumando coisa pra cabeça. Mas pra mim não é uma coisa... É uma terapia. É exatamente isso, porque eu ocupo a minha cabeça com coisa útil, que não me dá espaço para ficar pensando em coisa inútil, entendeu? Então, pessoal, eu gosto de fazer isso. É uma coisa que eu me sinto bem de... Quando eu comecei a página, teve muita gente que começou junto comigo. Assim, gente querendo visibilidade também no Instagram. E aí você poder ajudar uma pessoa e a pessoa vir e falar para você que às vezes a gente não tem nem dimensão do que a gente fez.
Pra mim é um post que eu fiz, marquei alguém, mas depois você ter aquele retorno da pessoa te agradecer que seja, né? Falar, nossa, foi importante uma ação que você fez. E então, não sei, isso eu gosto de fazer, eu gosto dessa bagunça nessa parte de conexão, de conhecer pessoas, de saber a história. Você gosta disso? Eu acho que a gente cresce muito quando a gente expõe a nossa história e a gente escuta outras histórias. Porque teve um tempo que eu fiquei muito isolada nessa coisa de que parecia que só a minha vida era ruim. Parecia que todos os problemas do mundo aconteciam só comigo. Mas quando a gente se abre e a gente começa a ter essas vivências, né, é que a gente vai entendendo que não, todo mundo tem problemas, são diferentes, o peso às vezes um é maior, outro é menor, mas todo mundo tem os seus problemas, né? E a gente tem que ir vivendo. Sim, e na verdade um ajudando o outro. Quando eu fui inventar essa de voltar a minha vida como comunicadora, com o podcast, é isso, é querer ajudar o outro, querer andar de mãos dadas com a história do outro, né? E assim eu vou crescendo e os outros também, né? E o que você não gosta? O que você não gosta de fazer? A Tamires detesta fazer, mas às vezes precisa fazer. Pode falar serviço de casa? Pode. Ai, gente, porque é doído, né? Eu falo, meu Deus do céu, é um trem que nunca acaba, ainda mais com criança em casa. Com 4. Gente, não, é difícil. É difícil ser dona de casa. Nossa, é muito difícil. Às vezes eu penso assim também, falo, gente, eu tô arrumando pra minha cabeça, porque aí eu começo a arrumar essas outras coisas. E lógico que tem gente que pergunta pra mim assim, como você dá conta de tudo? Eu falei, mas eu não dou conta de tudo. Tem dia que eu dou prioridade pra uma coisa, depois eu dou prioridade pra outra coisa. Aprendi a dar prioridade até pra descansar, porque eu não tinha, sabe, essa prioridade. Esse tempo. Mas, gente, olha... Não é fácil, não é? Se não é fácil ser Tamires, não é fácil. Qual é o seu maior sonho hoje? Ai, sonho mesmo, assim, eu tenho de ter minha casa própria. Porque parece clichê, né, quando a gente não tem a casa, a gente vê essas propagandas assim de minha casa, minha vida. Ai, meu sonho é ter minha casa. Mas, gente, não é clichê, é um sonho mesmo. A casa do Luciano Huck. Mas é porque, assim, eu imagino que quando eu tiver, uma parte do que perturba a minha cabeça vai sumir, né? Porque eu já vou ter ocupado meu espaço e eu já vou ficar com uma tranquilidade a mais. Então, é um sonho. Hoje em dia, o meu maior sonho é ter a minha casa e também voltar ao tratamento dos meninos, né? Assim, das terapias que eles faziam antes e tudo mais. E eu estou caminhando para isso, estou encontrando o caminho. O que te traz medo? Você me disse. Uma coisinha vira uma coisa enorme. Tenho medo do futuro. Tenho medo de faltar e quem que vai cuidar dos meus filhos. Você é mergulhada nos medos? Acho que um pouco sim, um pouco não. Eu sou do tipo assim, que eu enxergo meu medo, eu mergulho nele, mas de uma forma que me faz lutar para conseguir fazer aquilo mudar, sabe? Eu não sou de ficar, eu tenho medo daquilo e aquilo me travar. Então, assim, eu tenho esse medo mesmo. Acho que toda mãe com criança pequena tem esse medo, né, de faltar e... Principalmente de mães atípicas. E esse medo para mãe atípica eu acho que é um pouquinho mais profundo, porque a gente tem aquela coisa, né, que parece que é só a gente que entende o filho, é só a gente que consegue lidar com eles, é a gente que encontra uma solução para aquilo dar certo. Quando o Davi entra em crise, às vezes nem eu sei lidar direito, sabe? Então eu fico pensando, só que assim, o que me faz conseguir, ou arrumar um jeito de conseguir, é o amor que eu sinto por ele. Então, a vontade que eu tenho de tirar aquele sofrimento dele para ele conseguir evoluir, eu acho que é o que faz eu ir buscando
qual o caminho que dá certo, né? Se eu tentar assim, não deu, se eu tentar daquele outro jeito, a gente não desiste, porque a gente tem esse amor de mãe. Mãe, mãe, na verdade, tem que ser criativa. Ela tem que ter o tempo todo ficar buscando. Não pode desistir. E a gente tem esse olhar assim de olhar para o filho. Lá em casa são 4. 2 têm necessidades especiais. Eles precisam de uma demanda maior de cuidado. Mas eu ainda tenho que ter aquele cuidado de equilibrar com as 2 meninas. Sim, porque elas também precisam de atenção. Eu não posso simplesmente mergulhar de cabeça para cuidar dos meninos e elas não sentirem esse meu cuidado e esse meu carinho. Então isso daí foi, acho que a parte mais difícil de tudo. De conciliar e de colocar na balança uma rotina de vida que não pesasse para ninguém. Então eu sou uma mãe que eu faço muita questão de fazer as coisas com meus filhos, de levar na escola. Eu só não vou em reunião. A escola, se a escola tiver, eu vou saber, porque geralmente não vai para mim. Mas nas coisas que eu consigo, eu gosto de fazer questão, entendeu? Justamente por isso, porque eu acho que a criança ela entende que eles têm alguém por eles quando eles veem que a pessoa faz questão de fazer as coisas com eles. Então, as meninas eu tomo muito esse cuidado, porque senão é uma coisa involuntária, acaba ficando sempre para depois. Quando você engravidou da Júlia, que é a 4ª criança, né? A 3ª gestação e a 4ª criança, você ficou com medo dela também nascer com algum problema? Muito. Imagina na sua cabeça, você resolvendo o problema de 2 crianças atípicas. Tô grávida. Meu Deus, eu lembro quando você me contou a lei, eu passei e me olhei no espelho. E daí o espelho falou pra mim, você tá grávida. E eu olhava pro espelho e falava, não tô não, é coisa da sua cabeça. Daí eu fiquei naquela, mas será que o espelho falou comigo e é verdade? E daí, Davi? Gente, foi assim, o Davi, o Miguel já estava em casa, né, já tinham saído da UTI. O Davi estava dormindo, o Miguel acordou para mamar. E o Marcos trabalhava de 3º turno. Então ele estava para chegar em casa. Era umas 5 e pouco, 6 horas da manhã. Eu levantei para dar para o Miguel, fiz uma madeira para ele e sentei na beirada da minha cama, que é de frente com o espelho. Eu dei uma madeira para ele e na hora que eu olhei no espelho, eu não sei de onde que veio, e me veio aquela sensação assim, que eu me olhei e eu falei, eu tô grávida. E aí eu comecei a puxar na minha cabeça assim, a última menstruação, sabe, aquela loucura, mas assim, minha cabeça era tão bagunçada naquela época com os meninos que eu ainda estava aprendendo o que eles tinham, eu nem sabia direito, eu só sabia que tinha alguma coisa diferente. Que não vinha nada na minha cabeça, sabe? Aí eu comprei o teste de farmácia. Socorro. Fiz o teste, deu positivo. Eu fiquei um tempo assim... Em choque. Em choque mesmo. Porque eu falei, eu tinha 27. Eu falei, meu Deus, eu não tenho nem 30 e vou ter 4 filhos. Se eu achava que eu não ia dar 30, conta... eu vou ter 10. Gente, se eu achava que eu não ia dar conta, quando eu soube que os meninos eram 2, né? E eu fiquei em choque mesmo, porque foi tanta turbulência dos meninos, tanta turbulência. Imagina, o Miguel ficou 6 meses internado. Eu brincava com o pessoal do hospital, porque só faltava eu começar a trabalhar. Bater o ponto e começar a trabalhar. Lá. Porque eu conhecia toda a rotina, todo o pessoal, todo o procedimento. Eu já falava igual elas, assim, conversava com o pessoal, eu passava o boletim dos meus meninos, os outros, sabe? Eu tava virando médica, eu já enfermeira. Tava assim, eu fiz amizade com muita gente legal nessa época. Eu falo assim, que existe uma beleza oculta em tudo que é tribulação. Então, principalmente as amizades que eu fiz, as pessoas que tiveram contato comigo naquela época, tornaram as coisas um pouco mais leves. Mas, imagina, foi um ano assim, completamente, que eu estava com a cabeça completamente de cabeça para baixo. Eu não tinha estrutura nenhuma. E de repente eu falei, meu Deus, eu tô grávida de novo.
como que eu vou contar para as pessoas? Tô virando uma coelha, né, Tamires? Eu falei, gente, que responsabilidade. Eu achava isso, sabe? Todo mundo, os mais próximos, falavam, menino, você é casado, seu marido, não tem problema nenhum. Mas a minha cabeça ficava com essa, que eu estava sendo irresponsável, porque eu acabei de ter gêmeos e eu não sei nem o que está acontecendo com eles, como que eu vou, sabe? Como que eu vou conseguir cuidar deles se eu vou estar grávida? Então, graças a Deus ela nasceu perfeita. O parto dela foi um parto difícil, foi mais difícil que o dos meninos. Eram dois, o deles foi normal. Não tive complicação nenhuma na hora de nascer, só o trabalho de parto que foi ruim. O dela, a Júlia, eu falo que a Júlia fez manha para nascer, porque eu comecei a sentir contração antes da hora, então eu falava que ela já queria nascer. Quando chegou lá na hora que era para nascer, ela subiu. E falaram que eu fazia cesárea e tudo mais. E depois ela desceu. A hora que eu relaxei, que eu falei, graças a Deus, vão chamar um anestesista, vai ser cesárea, não vai ser parto normal, porque ela estava muito grande. E aí, a hora que eu relaxei, ela desceu. Aí a médica falou, agora ela vai ter que nascer, mãe. Eu falei, vada, menina, já veio assim, sabe? Já veio para me tirar do sério. Mas, gente, ela foi um presentinho, parece que tudo que nem eu sabia que estava faltando, sabe? Ela foi moldada assim mesmo, assim, porque ela é um amor com os irmãos. Não que a Marina não seja, a Marina também é. Ela cuida, ela se preocupa. Às vezes eu tô dando mamadeira pro Miguel, ela fala, mãe, posso dar mamadeira? Mãe, você me ensina a cuidar dele? Ela, na verdade, é uma mãezona, gente. Eu achei muito engraçado esse dia que eu a vi. Ela, olha, tia, agora eu tenho cabelo, porque ela era carequinha, né? Eu cresci e agora eu tenho cabelo. Eu falei, nossa, você tá virando mocinha, né? Nesse meio tempo, surgiu o Divulga São José, que é uma marca conhecida aqui hoje na nossa cidade, de conectar as pessoas, de divulgação, de ter foco na página, de ter mais seguidores, mais visualizações, de buscar a cada dia coisas novas. Tamires, uma loucura toda dessa de vida. E agora você está com uma marca que é conhecida na cidade e só está crescendo. Você tem noção disso? Que você está ajudando muitos estabelecimentos, muitas marcas e muitas pessoas a crescer. Eu fico feliz assim, de ouvir, porque eu tinha uma breve noção de ter contatos, né? Eu sabia, lógico, que isso ia fazer com que eu tivesse contatos, mas assim, a real intenção da página, de criar a página, primeiro de tudo, foi que como era tão grande a minha dificuldade de sair de casa, por conta das crianças, você tinha que arrumar alguma coisa para fazer em casa. Eu precisava arrumar alguma coisa para fazer em casa, para começar. A parte de comércio, sabe assim, você pedir um bolo de alguém, eu tinha perdido já todas essas indicações que a gente vai tendo, esses contatos. Porque eu realmente só ficava dentro de casa, cuidando da casa e das crianças. E isso muitas vezes até trazer depressão e tristeza pra você, né? Angústia. Pô, eu não tô servindo pra nada, meu. Já passei por isso. Quem sou eu, na verdade? É horrível, é horrível. Eu já passei por essa depressão, eu já passei, principalmente quando eu estava grávida da Júlia. Eu fiquei com muito medo de vir sem outra gestação de gêmeos, ou ela nascer com alguma coisa, ou ela passar por alguma internação. E nesse período foi bem difícil, eu fiquei eu ficava quieta. Sabe, a minha reação foi me fechar. Então eu não falava com ninguém. Você viveu um período de um mundo isolado. Foi. De luto. Foi muito esquisito, porque foi como assim, eu tive o primeiro luto de descobrir a paralisia cerebral do Miguel. Foi um luto mesmo, porque a gente não imagina o quanto a gente cria expectativa em cima de um filho. Só depois que essa expectativa é quebrada de uma forma assim, é que a gente entende a dimensão disso.
Porque ninguém nasceu para ser preparada a ter filhos atípicos. Isso é. Ninguém. Dizer pra mim, ó, eu tô grávida, meu filho tem síndrome de Down. Eu tô grávida, meu filho é autista. Gente, todas as mães levam um choque, vivem o luto. É ou não é, Tamires? Você convive com um monte de mães assim. Eu no começo do Miguel, eu não aceitava. Mas não é que ele aceita assim, não quero meu filho. Não é isso. É de não aceitar, que parecia assim, que se eu aceitasse, ele seria. Mas enquanto eu não aceito, ele não é. Sabe uma coisa assim? Hoje, depois que a gente trabalha muito dentro da cabeça da gente, que a gente aceita, a gente vê o quanto isso é insano. Mas na hora era isso. Era esse sentimento que eu tinha. Sabe? Quando as pessoas olhavam para o Miguel e percebiam alguma diferença depois que ele começou a crescer, porque ele saiu do hospital com 6 meses, né? Porque ele já era grandinho. Como ele era gêmeo, o Davi já estava super desenvolvido, já era bem mais pesadinho, gordinho e tudo, mas o Miguel era mais magrinho, e aí ele não levantava pescoço, ele não fazia força para se virar na cama, e eu não sabia ainda o que ele tinha. Porque os médicos falaram para mim que ele teve, por conta dele ter ficado muito tempo deitadinho, internado, ele tinha uma atrofia cerebral. E mais que com os estímulos certos, ele teria vida normal. Gente, você falar isso para uma pessoa e você que nunca teve contato nenhum com nenhuma criança com paralisia cerebral, chega a ser cruel. Porque a última coisa que a gente vai pensar sozinha é que o seu filho tem paralisia cerebral. E na verdade você tinha uma expectativa daquilo não ser. E você acreditou que o médico falou, olha, com estímulos, o seu filho vai conseguir andar, falar. Porque vida normal é isso que a gente idealiza, entendeu? Então, eu achei que era uma questão de tempo. Só que aquilo não acontecia. E o tempo passava e ele continuava na mesmice. Entendeu? Então, chegou uma hora que eu falei, o problema está comigo. Eu não estou fazendo, porque era em todas as terapias que ele passou, Miguel, fisioterapias, eles sempre falavam exatamente isso. Com os estímulos certos, ele vai ter uma vida normal. Ele vai conseguir desenvolver. Só que eu falei, gente, essa vida normal não está chegando. Então ele não está tendo os estímulos certos. E quem que não está dando os estímulos certos? Sou eu. Eu estou fazendo alguma coisa de errado. E aí que foi pegando... E você se culpava? Muito, muito. Eu me culpava muito. Porque eu realmente achava naquela época que eu não estava fazendo o suficiente. E isso dói numa mãe em qualquer sentido da vida do filho. Depois, eu já estava sentindo essa dor, a gente descobriu o autismo do Davi. Sim. E foi uma coisa muito peculiar, porque eu levei ele no parquinho, as crianças todas eram da mesma idade, e de repente ele começou a enfileirar folha de ordem de tamanho, de maior para menor, e ele tinha 2 anos. Aquilo ali eu falei, tem alguma coisa diferente no Davi. Só que eu acho que o baque do Miguel já foi tão grande. Você estava preparado para qualquer coisa. Eu falei, bom, se eu não tratar, ele não vai deixar de ser autista, ele só vai ser uma criança autista sem tratamento. E foi aí que eu comecei a correr atrás, né? A me afundar nesse mundo. No início você tentou pelo SUS, mas de repente, através de uma conversa com uma amiga, né, a Marcela, que ela foi a inspiradora, que ela também tem uma criança especial, ela te encorajou. Foi, a Marcela tem o Enzo, ele também tem paralisia cerebral. Marcela é uma guerreira, uma mulher, nossa, eu me espelhei muito nela, eu me inspirei muito nela, na força dela de, sabe, de meter o pé na porta, vai fazer caminho e luta pelos seus filhos. A Marcela foi isso pra mim. Então foi ela que fez eu entender que ficar de braço cruzado reclamando não vai adiantar. Então eu falei, vou pra luta junto com ela.
Conversei com ela, não conhecia ela, eu conheci pela internet também. Conversei um pouquinho que eu conversei com ela. Ela me encorajou muito e ela disse, ó, e ela é assim com todas as mães. Eu tô aqui, o que precisar, o que eu puder ajudar. Porque ela já passou, né? Ela foi abrindo esses caminhos. Ela é inspiradora, na verdade, de vocês. Você vive hoje lado bom e lado ruim, né? Você teve muita ajuda, mas você também recebeu muitos nãos, né? Infelizmente, assim. O início não foi fácil e hoje já se passou muita coisa nessa vida aí, muita coisa nessa história. A campanha deles, quando eu comecei, foi primeiro para a gente fazer uma fisioterapia intensiva no Miguel, que na época era R$9.000 que eu precisava juntar. Ainda tem essa, que tudo que é de qualidade é muito caro. Sim. Mas a gente foi na luta. Comecei a campanha, consegui arrecadar esse dinheiro, ele fez essa campanha, na verdade, hoje você trabalha com rifas, você trabalha com bingo e com bazar. Isso. E muitas pessoas também estão unidas nessa causa, né? A gente ganhou vários parceiros novos. Que na verdade faz parte da campanha do Davi e do Miguel. Isso. Né? Fala um pouquinho dessa parceria, dessas pessoas, como que é conseguir esse valor tão alto, né? Como que você conseguiu esse valor tão alto? Como que foi? Foi assim, esses primeiros 9.000 que a gente juntou, foi mesmo uma junção entre família e amigos. Até alguns primos de São Paulo fizeram uma rifa, foi lá, me mandaram dinheiro. Então foi uma junção. Conseguiu os 9.000, ele conseguiu fazer essa terapia. Depois a gente continuou para ele continuar a terapia na mesma clínica do Sérgio. Eu não sei o nome da clínica, eu não me lembro agora, mas era com o Sérgio e com a Gabi. Lá é um atendimento excelente, sabe? E aí, a gente... Você não pensa na ACD? Já me falaram de lá. Eu confesso para você que ainda não consegui parar para poder pesquisar, para ver como que funciona e tal, sabe? Mas, porque o que aconteceu? A gente começou com a campanha para eles, depois veio a pandemia, então a gente não conseguiu fazer mais nada. Quando acabou, começou a melhorar a questão da pandemia, vinha vacina, o pessoal saía de casa, aí, o Davi teve a leucemia. Mas então foi assim, sabe? Além da criança ser autista, a criança teve a leucemia. Como que foi? O que ele começou a sentir? Que você viu que alguma coisa não estava dentro da caixinha? No começo da conversa de instável, começou o seguinte. No mesmo dia que eu acordei para tomar a segunda dose da vacina da Covid, que eu estava super feliz de tomar essa vacina, eu voltei para casa, o Davi estava com... Um dia antes ele voltou da escola com uma mancha roxa, mas muito forte na barriga. Ele tinha voltado para a escolinha, então eu achei que ele tinha caído por lá. Perguntei na escola, disseram que não tinham visto nada. No outro dia eu fui tomar a vacina, né? A gente naquela alegria de tomar vacina, todo mundo. Quando eu voltei para casa, que eu fui dar banho nele, ele estava com outra marca roxa no quadril, assim, sabe? Aquilo ali, eu não tinha como saber, né? Nossa, meu filho tá com leucemia, lógico que não. Eu fiquei pensando, falei, mas o que será que aconteceu, né? Pra ele começar a ter esses roxos na pele. No outro dia, ele amanheceu com um roxo no joelho. E a pele dele, aqui pro braço, tava com um monte de pintinha vermelhinha. Parecia... Sabe quando você vai pintando a casa? Uhum. E respinga, aquelas pintinhas bem pequenininhas. Tava assim. Como a demanda com o Miguel era muito grande, né? Ele tinha convulsão, e a gente tinha que fazer toda essa parte de neuro com ele, remédio, medicação e tudo mais. Não tinha como eu manter em dia essa parte de
exame, pediatra, tudo bonitinho, os 4 juntos. Eu pensava primeiro em estabilizar o Miguel. Para depois começar com o restante. Só que não deu nem tempo, porque aí quando o Davi começou a ter essas manchas, eu percebi, né? Eu falei assim, nossa, faz 2 anos que o Davi não faz exame de sangue. Então eu vou levar ele no pronto-socorro para ver se lá eu consigo agilizar, mas marquei pediatra na UBS. Cheguei lá no Hospital da Vila também, né? No Hospital Municipal. Eles fizeram um exame de sangue, mas aí quando já veio o resultado, eles já me disseram que era alguma coisa que eles precisavam tomar um cuidado maior. Internaram a gente lá e no outro dia cedinho ela falou que a gente ia fazer um outro tipo de exame em outro hospital. Porque já tinha acusado alguma coisa diferente. Ela disse que ele teve uma anemia e mais alguma outra coisa. Bom, na hora minha cabeça estava milhão. O que eu entendi foi isso. Ele teve duas como é que fala? Não é intercorrência ou não. Mas ele teve 2 coisas no exame que não estava bom, no sangue. E ela disse que quando acontece isso, precisa levar para esse outro hospital para fazer esse outro exame. E investigar. Mas na minha cabeça, eu não escutei GAC, eu não escutei nada. Eu escutei que ele ia precisar fazer algum outro exame. Então, eles internaram, no outro dia cedo a gente entrou na ambulância e levaram a gente direto pro GAC. Meu Deus, daí você já pensou, meu Deus, GAC. A gente já pensa pior, né? Eu só perguntava assim, mas por que a gente tá aqui? Por que meu filho tá aqui? Por que tem que ser nesse hospital? O que tá acontecendo? E aí eles falavam, é isso, não, a gente vai fazer os exames, a gente precisa que você fique calmo. Só que o problema maior era ele ser autista. Nem eu sabia lidar com isso. Eu estava apavorada, sabe? Eu via no olhinho dele que ele também estava muito apavorado. E eu falava, meu Deus, eu nem sei como que eu falo isso. Ele não tomava remédio pela boca. Ele era muito difícil de experimentar coisa diferente. Chegou lá, o GAC é uma mãe, eu falo assim. Sim, tem uma estrutura total do que você precisa. Sim, e aí a gente chegou lá, começou a vivenciar isso, né? Fizeram os exames que tinham que fazer. Eles começam muito rápido o tratamento, eles não perdem tempo lá dentro, sabe? Às vezes, assim, no começo eu me assustei justamente por ser tão rápido. Porque é um trabalho de qualidade. Nossa! É um trabalho de eficiência, de organização. É maravilhoso. De acolhimento. Não, eu ficava assim, a humanidade que eles têm de lidar com os pacientes e com os acompanhantes. Porque, assim, quem depende da rede pública sabe que nem sempre é. Nem sempre é assim, não. Com tanto carinho. Cheio de flores. E aí você chega lá e você é super bem tratada, a ponto de te perguntarem assim, o que você quer comer? Sabe? Eu falava assim, tô no hospital mesmo, estão perguntando pra mim. Eu tô no lugar certo. O que eu quero comer? O que ele come, mãe? A gente vai mandar fazer pra ele, sabe? Então isso ajuda a tirar um fardo do que tá lá dentro. Aí depois veio o diagnóstico, tratamento, a explicação. Aí foi o, né? Eu já ia falar o segundo baque, mas eu não sei, acho que já tá no terceiro ou no quarto. Mais uma turbulência. Foi muito difícil. Mas graças a Deus passou. Sim. Ele tá curado, tá recuperado, tá um menino super inteligente, falador. Ele me ensinou muita coisa. Principalmente o quanto ele é capaz e o quanto ele é forte. Na verdade, muitas vezes no hospital, era ele que ajudava a Tamires. Sim. Não era a Tamires que ajudava o Davi. Ele que dava força pra gente do céu, quantas vezes eu assim, apavorada. Eu acho que eu só estava ali corpo presente. E às vezes eu olhava pra ele e ele fazia assim pra mim. Tipo assim, calma, tá tudo bem. Tá tudo certo. E eu falava, nossa, eu preciso aprender com ele. Eu tô surtando e ele tá me colocando no lugar. Porque ele demorou muito para tomar remédio pela boca. A gente sofreu
20 dias internados com ele lá. Você parou a sua vida, né? Parei. E você precisou fazer uma mudança muito grande, muitas pessoas te ajudando, sua mãe, a sua irmã, seu marido. Era uma logística, que a gente precisava fazer. Tinha que fazer, porque não dava para cuidar então, de graças três, a Deus, né? eu tive os meus pais, eu tive os meus irmãos, eu tive o Marcos, porque senão eu não sei, eu não aguentaria Você sozinha. não ia aguentar, porque viver dentro de hospital é um cansaço físico e mental fora do normal. Eu fiquei muito desesperada. Aí você né? perdeu muitas crianças, né? Com você ali, né? Não é fácil, né? Essa doença já é uma doença que todo mundo tem medo dele. E quando você vê ela em crianças e adolescentes, eu não sei, assim, eu nunca tinha parado para pensar, na mesma proporção, que eu nunca parei para pensar como era a vida de uma pessoa que tem alguém com deficiência em casa, com cadeira de roda, né? O quanto é difícil. Eu também nunca tinha parado para pensar que existia criança com câncer. Que você teria um filho com câncer. E de repente vê o cabelo do Davi caindo, o Davi carequinha, ele meio amarelado. É um desespero muito grande. Muito, né? A gente conversa lá dentro com alguns pais, a gente escuta bater um sino, que a gente sabe que é a última quimioterapia. Aquele sino, acho que só para quem está lá dentro sabe o impacto que tem aquele barulho de sino batendo. E toda vez que eu escutava um sino, eu rezava, eu chorava, e eu pensava, meu Deus, não vejo a hora de ser o meu filho batendo esse sino, para sentir esse alívio, que acabou. Você tinha muitos momentos com Deus lá? Muitos. E daí nisso você viu que aumentou muito a sua fé? Sim. São vários testemunhos de milagres na vida dos meus meninos. Então hoje eu tenho para mim que eles vieram para esse mundo para mostrar, para me ensinar o que é ter fé, entregar para Deus e confiar nele. Porque só quando a gente é inútil é que a gente entende a confiança que a gente precisa ter em Deus. Porque eu era inútil. Eu estava ali porque amava eles, mas quem estava sofrendo era eles, não era eu. Né? E muitas vezes a gente é egoísta, a gente só vê o tamanho do nosso umbigo. Então eu falava, eu não tenho o direito de reclamar, porque não sou eu que estou lá. E outra coisa, tinha muitas crianças piores que ele lá, né? Que a gente sabe, né? E a gente vivencia muitos testemunhos. Lá é um ambiente assim. É triste porque a gente vê crianças de todas as idades passando pela turbulência que é fazer um tratamento de câncer, mas ao mesmo tempo eu acho que as pessoas que estão lá, elas também são tão apegadas a Deus, que eu digo assim que os hospitais, eles são templos de oração talvez mais profundos e poderosos do que a própria igreja. Porque lá é onde a gente faz e a gente aprende na marra as orações mais sinceras, sim. Sabe? A gente, quantas vezes eu entrava em banheiro e só Deus, assim, sabe? Porque eu entrava e chorava, eu só chorava, eu não tinha força para nada. E lá é um momento de união. É uma mãe unida à outra. Segurando na mão da Nós outra. estamos aqui juntas no mesmo barco. E a gente vai vencer. E aí fica leve, apesar de ser um ambiente tão pesado. E as amizades que você traz, Tamires, é muito legal, é sensacional. Até que as mães que tiveram as perdas também criaram um vínculo, né? Eu acredito, e você também acredita, na importância do tratamento contínuo e de qualidade. Sim. Né? Não adianta começar o tratamento aqui, amanhã eu não vou. Amanhã eu não vou. O mês que vem eu continuo. Não. Quem tem crianças atípicas tem que começar um tratamento e dar continuidade. Porque quem é criança atípica vai ser eternamente atípica. Né? Então, é muito complicado essa parte, porque tem muita gente que não entende o porquê que eu ainda faço campanha pelos meninos, porquê que eu preciso arrecadar esse valor para pagar a terapia para eles.
Muita gente me pergunta por que eu não tento pelo SUS, por que eu não faço pelo SUS. Nada contra, eu sei que tem muita gente que precisa e não tem condições de ter tratamento de outra forma. Mas, quando a gente começa a entender esse mundo e mergulhar nesse mundo, a gente vê que existe diferença de qualidade mesmo no tratamento. E se eu posso me comprometer a fazer algo, que eu consiga dar algo melhor para eles, um tratamento melhor, por que eu não vou fazer? Atendimento particular não é luxo. Não é. É necessidade. Necessidade. Né? Eles têm os dois, tanto em fisioterapia, quanto em terapia ocupacional, quanto psicopedagogo, que você ajudou tanto. Sim, eu trabalhei com o Davi muito tempo. Na verdade, eu que alfabetizei ele, né? Porque você via nele a capacidade que ele tinha. Muito engraçado, quanto tempo que eu não via o Davi, ele chegou perto de mim como se fosse ontem. Né? A criança, quando é recebida com amor, com carinho, pode passar anos, eles vão lembrar sempre. Sim, ele lembrou de cara, né? Você te abraçou. Evolução no tempo dele, evolução com estímulo, isso eu falo nos dois meninos. Criança vai aprender e conseguir. Você tinha muita incerteza, dúvidas e medo, se eles iam conseguir ou não. Você acreditava na cura, que eles ficariam 100% curados. Essa parte dessa fala, né, que do comecinho, eu acho que se eles tivessem tido o cuidado de me colocar dentro da situação que o Miguel, principalmente, foi o primeiro baque, né, que ele vivia, eu acho, na minha situação, seria muito melhor do que ficar dizendo. Eu entendo, assim, que era, às vezes, para tentar diminuir a dor, o fardo e tudo mais. Mas é só quem passa por isso, eu não sei se outras mães passaram por isso também. Mas é muito dolorido você ouvir que, como estímulo certo, o teu filho vai ter vida normal. Por quê? Porque a gente idealiza o normal e depois a gente começa a se culpar, porque parece que a gente não está fazendo o estímulo certo. Na verdade, às vezes os médicos querem palpar do que você vai ouvir, mas às vezes a gente precisa ouvir a verdade para não criar tanta expectativa de algo que não existe. E é exatamente isso que eu senti. Eu criei uma expectativa muito alta e aí quando a realidade, eu caí, né, dentro da realidade que me disseram o que realmente meu filho tinha. Até então, porque eles perguntavam qual a patologia do seu filho. Eu não sabia. Eu dizia a ele, nasceu prematuro, teve isso, teve aquilo, e os médicos ficavam assim, olhando pra minha cara, sabe, tipo... Até que um teve coragem de falar pra mim, sim, então seu filho tem paralisia cerebral. Daí o mundo senhora, caiu. parece um soco no estômago. Eu fiquei com raiva dele. Eu falei, o que esse cara tá pensando? Ele tá falando isso do meu filho. Porque na hora não, sabe? Não, a ficha não caiu. Porque ele ainda vai desenvolver e ter vida normal, porque é isso que você quer acreditar, entendeu? E eu acho que eu não teria perdido tanto tempo. De repente, se quando ele teve... Se alimentando de uma expectativa que não existia. Se de repente, se lá, com um mês de vida dentro do hospital, quando ele teve essa parada cardiorrespiratória, que ele demorou para voltar, né? Que eles demoraram para reanimar ele, que eu percebi que depois disso é que começou a vir neuro para acompanhar o Miguel. Se lá talvez eles tivessem explicado para mim o que aconteceu, podiam, lógico, dizer, a gente não tem noção da proporção do que aconteceu, como que vai ser a vida dele, mas ele, pelo menos, saiu do hospital sabendo que qual é a patologia do seu filho. Ele tem paralisia cerebral. Você já tinha um diagnóstico fechado e você já ia trabalhar aquilo na sua cabeça e na verdade. Porque, sabe, eu acho que eu não perderia tanto tempo. Não perdi muito tempo, mas eu perdi 1 ano e meio, praticamente, nessa expectativa do que, assim, a expectativa dele ter vida normal e de repente eu tô fazendo alguma coisa de errado porque essa vida normal não tá chegando. Aí teve essa depressão. Na verdade, essa vida normal não existe. Talvez o que eles
queriam dizer que não vai ficar internado o resto da vida, ou que vai ter saúde, né? Porque a gente fala assim, ele é uma criança doente. Doente ele não é. Ele tem saúde, ele é saudável. Ele tem. Porque se ele não fosse saudável, ele não estaria vivo. Né? A verdade é essa. Tamires, o que vem para 2024? O que você espera de 2024? Olha, eu espero muitas parcerias, muitas feiras, porque a gente começou a fazer essa divulgação física com as feiras. Juntei com as feiras o bingo dos meninos, a gente vai fazer uma agora dia 30 de março aqui no Parque Industrial. A gente está querendo fazer um projeto, né? Eu, você, a Raquel também maravilhosa, uma pessoa que me ajudou muito, me apoiou muito. E para a gente poder fazer os eventos, né? Poder chamar as pessoas para conhecer os meninos, conhecer um pouquinho da história, um pouquinho de como né, conviver nesse mundo, porque realmente quando a gente não tem em casa, a gente não tem noção de como é. E de repente, quem sabe, a gente conseguir incluir mais pessoas dentro desse mundo, né, atípico. Mas a intenção é essa, para 2024 a gente só aumentar nossas parcerias. Você acredita que as mães têm que a vida toda lutar? Não pode esquecer do seu filho. Ela tem que ir em busca do melhor, né? É isso que a gente espera para 2024. Se alguma coisa aconteceu, não deixa a peteca cair. Vai em busca do melhor. Não se prende, não fica presa. A união é a melhor coisa que pode acontecer. E como as pessoas podem também fazer parte do Divulgação José? Olha, eu quero que você divulgue a minha marca. E aí, como que é feito isso? Entra em contato comigo pelo direct. Lá também eu tenho o meu link do WhatsApp, a pessoa pode entrar em contato comigo. Eu trabalho com pacotes mensais, acessível, que esse é a minha maior prioridade de manter uma página, porque eu acho que se todo mundo está começando, nem todo mundo tem grana o suficiente para ir lá para o topo. Para investir muito alto. E as pessoas precisam de um apoio. De um empurrão. E eu acho que com as feiras juntas, as pessoas vão se conhecendo e aquela corrente vai aumentando, sabe? Uma coisa vai levando a outra, mas o Divulga está aqui para, primeiro de tudo, ser esse apoio. Para te acolher, para te abraçar e para te ajudar. Isso. Né? Pra gente conseguir crescer todo mundo junto. Sim. Muito obrigada. Foi gostoso, né? Esse bate-papo, esse bom papo, essa união nessa corrente do bem. E é legal, né? Cada semana um convidado diferente, entrevistas diferentes. E, gente, entra lá e segue também o Bom Papo no YouTube, né? Isso. Na rede social. Eu já passei para a família inteira, já avisei todo mundo que eu ia estar lá. E aí, depois todo mundo começar a acompanhar também, gente. É isso aí, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.